então, continuando aqui o conteúdo da disciplina, né? A gente parou basicamente aqui, iniciou a análise de circuitos em corrente alternada, passou por análise nodal, fizemos dois exemplos de análise nodal, depois a gente fez análise de malha, né? Dois exemplos de análise de malha, incluindo tanto supernó quanto supermalha nesses exemplos. E aí agora a gente está chegando aqui na transformação de fontes. Então, eu já recebi o exercício de alguns de vocês aí, e foi pedido para enviar na semana passada, né? Tem gente que não enviou ainda, então ainda peço que entre em contato comigo por e-mail para a gente resolver essa situação. E a próxima técnica de análise de circuitos em corrente alternada, lembrando que a gente está percorrendo aqui várias formas de resolver circuitos de corrente alternada, né? Estendendo as técnicas clássicas de análise de circuitos para o caso de corrente alternada. Então, o próximo caso aqui é a transformação de fontes. Então, qual que é o objetivo principal da transformação de fontes? A gente tem normalmente uma fonte, nesse processo de transformação, a gente tem uma fonte de tensão, que é essa tensão dada por Vs aqui, insere agora com uma impedância, né? Então, isso aqui, na verdade, é no domínio fasorial, já que a gente está em corrente alternada, insere com uma impedância, né? Entre os terminais A e B, que estão definidos aqui, né? E nosso objetivo é fazer uma transformação, sair dessa fonte da esquerda, aqui dessa representação da esquerda, para uma fonte de corrente, um fasor aqui, né, para a fonte de corrente, em paralelo com a mesma impedância ZS, né, conectada entre os mesmos terminais A e B. Qual que é a vantagem desse tipo de transformação? Ela pode ajudar a resolver partes do circuito que, eventualmente, com a transformação, fique mais simples, né? Então, a relação básica, na verdade, para passar de um modelo para o outro, a gente pode ir do modelo de tensão em série com a impedância, do modelo de corrente em paralelo com a mesma impedância, ou do modelo de corrente por de tensão. Então, é bidirecional esse fluxo aqui de transformação, né? Lembrando que o que a gente mantém aqui são os terminais A e B, né? Os mesmos nós aqui, né? Bom, a relação, então, para obter essa transformação é dada pela lei de Ohm aqui na forma fasorial, né? Então, se eu tenho o IS e conheço o ZS, ou seja, eu estou do lado direito aqui, para obter o VS do lado esquerdo, basta multiplicar um pelo outro. Caso contrário, se eu estou na esquerda aqui, tenho VS e ZS, quero passar para a direita, então eu calculo o IS dividindo VS por ZS. Notem que a transformação ela mantém a impedância, né? Então o ZS ele é comum aqui do lado esquerdo e do lado direito. Então, para exemplificar isso aí, né, seguindo o exemplo aqui dos slides, eu tenho esse circuito aqui. Então, esse circuito é um circuito com duas malhas, basicamente. Poderia resolver ele para determinar o Vx aqui, que é a pergunta do exercício, a tensão em cima desse resistor de 10 ohms aqui, né? Poderia usar qualquer análise que a gente fez antes, análise nodal, análise de malha, enfim, né? Ou fazer a transformação de fontes. Então, meu objetivo aqui é tentar transformar esse circuito numa malha única e aí usar, por exemplo, uma LKT ou um divisor de tensão para determinar esse Vx. Talvez não seja mais rápido do que aplicar outra técnica, mas é mais para ilustrar. Então, eu copiei o circuito aqui, né? Lembrando que nós queremos calcular quem é o Vx, né? Quem que é a tensão em cima desse resistor de 10 ohms que está aqui. Então, eu vou começar o meu processo de transformação de fontes, transformando essa fonte de tensão de 20 com menos 90 graus, que está conectada entre esses pontos aqui, né? Que seriam os terminais A e B, que eu comentei anteriormente ali, né? E eu quero fazer o equivalente, então, dessa fonte de tensão em série com essa resistência de 5 ohms, com uma fonte de corrente em paralelo com essa mesma resistência de 5 ohms. Então, o que vai acontecer é que esse resistor de 5 ohms ele vai passar a ficar em paralelo com essa impedância de 3 mais J4 que está aqui. Mas antes da gente fazer isso, vamos primeiro, então, determinar como que seria essa transformação de fontes. Então, para eu determinar quem é a fonte de corrente, né, que vai ser conectada em paralelo com esse resistor de 5 ohms, basta eu aplicar a lei de Ohm, né, colocando o valor da fonte de tensão, 20 com ângulo de menos 90, dividido pelo valor da resistência, nesse caso aqui, de 5 ohms. Seria impedância, mas como eu só tenho 5 ohms, então essa é a conta que eu vou fazer. Fazendo essa divisão aqui, então eu vou ter uma fonte de corrente de 4 com ângulo de menos 90, ou na forma retangular, menos J4 amperes.
Então, se eu aplicar essa transformação aqui, vejo que eu vou obter, então, a fonte de corrente, que eu calculei aqui, né? Aplicando a lei de Ohm na forma fasorial, em paralelo com a resistência de 5 ohms, entre os mesmos terminais A e B. Então, veja que quinta aqui é o A, quinta aqui é o B, né? O mesmo nó que aparece aqui, né? Com aquela impedância, aquela resistência de 5 ohms, em paralelo agora, então, com 3 mais J4. O que eu posso fazer aqui para simplificar um pouco mais esse circuito é resolver o paralelo desses dois caras aqui, do 5 em paralelo com 3 mais J4. Então, se eu fizer isso, basicamente é 5 vezes o 3 mais J4, dividido por 5 mais 3 mais J4, que dá o 8 mais J4, que está aqui no denominador, a regra lá do paralelo, né? Associação de impedância em paralelo. E resolvendo isso daqui, eu obtenho 2,5 mais J 1,25 ohms. Então, se eu utilizar essa impedância aqui, eu já simplifico um pouco o circuito, né? E além disso, observem que vai ficar, então, uma fonte de corrente, menos J4, em paralelo com essa impedância de 2,5 mais J 1,25. Então, eu posso também, de novo, aplicar uma transformação dessa fonte de corrente em paralelo com essa impedância, né? Transformar de volta para uma fonte de tensão em série com aquela impedância Z1 aqui que eu estou chamando, né? Porque com isso eu vou obter aquilo que eu queria no início, que é um circuito com uma única malha. Então, para eu determinar quem é o VS, basta eu multiplicar o valor dessa fonte de corrente aqui, que é o menos J4, aqui, né? Com a impedância de 2,5 mais J 1,25. Fazendo isso daqui, eu obtenho o VS, então, de 5 menos J 10 volts. Fazendo essa transformação aqui, vejam que eu voltei aqui, ó. Tenho essa impedância de 5 menos J 10, né? Perdão, a fonte de tensão de 5 menos J 10, que foi o que eu coloquei aqui, né? Então, tá aqui. A impedância de 2,5 mais J 1,25, que é o Z1, simplesmente coloquei ela aqui, né? Então, se eu for manter aqui a minha nomenclatura, eu tenho os nós A e B, que estão aqui, né, da figura acima. Veja que eles não alteram ao longo de todo esse processo, né, de transformação. Esse cara aqui, então, que eu tenho aqui, ele é o meu Z1. E o resto do circuito, que é o 4 menos J13 e o 10 ohms que está aqui. Para eu calcular, então, esse Vx, eu poderia fazer uma LKT, por exemplo, e ir percorrendo essa malha nesse sentido aqui, né? Mas eu teria que calcular quem é essa corrente primeiro para depois determinar essa queda de tensão. Uma outra forma é, isso aqui é um divisor de tensão, né? Tenho toda essa impedância aqui, que está representada aqui, pode ser associada, né? 2,5 mais 4, J 1,25 menos J 13. E aí eu posso simplesmente aplicar uma regra do divisor de tensão para determinar o Vx. Então, fazendo isso, a regra do divisor de tensão, então, é a impedância da tensão que eu quero calcular, dividido pelo resto da impedância do circuito, mais o 10. Então, vejo que o que eu tenho aqui no denominador é o 10, mais todo o resto, né? 2,5, J 1,25, mais 4, menos J 13. Isso multiplicado pela tensão total, que é 5 menos J 10. Então, esse cara aqui que eu estou, na verdade, desenhando aqui, ele é o VS, né? E se eu fizer essa continha aqui, então, o que eu vou obter é 5,519 menos 28 graus. Então, é importante você, à medida que você for observando aqui essas contas que eu estou fazendo e checando na sua calculadora, né? Mas o que eu estou tentando mostrar aqui, na verdade, é o raciocínio de resolução desse circuito. Então, isso encerra aqui essa parte de fontes, de transformação de fontes. O próximo tópico, então, são os teoremas de Thevenin e Norton.